Bom dia, estamos dando início a mais uma apresentação de seminário do componente curricular Sociedade, Natureza e Desenvolvimento, que tem como tema a crise do capitalismo e seus impactos na educação. Fazem parte desse grupo Alzira Rocha Cardoso, Érica Costa Cerdeira, Gisele Venâncio e Daiane Silva da Cruz, Joelma Célia Ferreira Pinto, Maria Alice Sampaio de Arruda e eu, Glória Lúcia. E temos como orientador o professor João Neto Souza Rodrigues. Então, o José Luiz Sanfelice, ele vai discorrer nesse artigo sobre a crise do capitalismo e seus impactos na educação brasileira. As crises mais recentes do modo de produção capitalista. Então, ele diz que essa crise ela reflete na luta de classes. Mas o que é o modo de produção capitalista? O capitalismo é dividido em três grandes fases: o capitalismo mercantil, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. O modo de produção dominante em escala mundial é a produção capitalista, desde sua consolidação entre o século XVIII ao XX. E ele vem apresentando uma complexa evolução. São características clássicas do capitalismo: a propriedade privada, que ela consiste num sistema produtivo vinculado à propriedade individual. O lucro é o principal objetivo capitalista, proveniente do resultado da acumulação de capital. E a divisão de classes, esse é um dos pontos mais polêmicos do capitalismo. Então, ele diz que é notório que o capital passou a ofensiva e não demonstra sinais de que vai abandoná-la. Essa ofensiva se caracteriza claramente pelo aumento do seu espaço, o que a globalização e a mutação dos países ditos socialistas permitem. Então, no texto que nós estudamos anterior, nós discutimos muito sobre a globalização. Então, nós sabemos o que ela é e como ela, de certa forma, digamos, ela gere todo o capitalismo, todo esse mercado financeiro global. E ela se caracteriza também pela intensidade em todas as frentes. O capital faz pontos e coloca o trabalho em situação de recuo, de retração. Em resumo, no momento em que o termo luta de classes deixava quase completamente de ser empregado, o capital o leva com força e constância. O capital, ele não é uma abstração. Ele é o quê? É a composição entre as empresas globalizadas e sua esteira de terceirizados, os bancos, os novos atores, agentes do capital de investimento, Zarifian. E durante todo que o autor vai discorrendo aqui nesse artigo, ele vai se referir bastante ao Zarifian, no livro dele, Uma Crise Inédita do Capitalismo, tanto em suas características quanto em sua gravidade, análise e perspectivas. Então, aí nós vimos que o autor ele indica que os partidos institucionais que vieram a responder pelos governos de seus respectivos estados, eles vão, na sua expressão, sem exceção, participar dessa ofensiva do capital. Uma boa para se refletir sobre a política brasileira das últimas décadas, mas ele diz que ele não vai se afastar muito desse assunto, como nós vamos ver a seguir com a Gisele. Os partidos institucionais que vierem a responder pelos governos de respectivos estados vão, sem exceção, participar dessa ofensiva do capital. No entanto, Zarifian, autor citado no texto, nos diz que é bom assinalar que os partidos, uma vez nos governos, municiam os meios legais favoráveis aos patrões, estes que sustentam financeiramente a ofensiva do capital. Eles se afastam dos territórios públicos, como a educação, a saúde, a seguridade social, abrindo portas para a ofensiva privada e assumindo os encargos para gerenciar o desemprego, a precariedade e a miséria. A exemplo disso, podemos destacar as lutas recentes que vimos, lutas políticas pelo interesse do capital em privatizar as universidades públicas e privatizar o SUS, lutas incessantes pela continuidade da garantia de direitos sociais. A partir disso, vale ressaltar também a importância de movimentos sociais de envergadura,
Porém, de acordo com o Zalifan 2009, é notável o enfraquecimento das organizações sindicais, pois suas lutas são sempre na defensiva e buscam limitar a ofensiva do capital. Desde os meados de 80 até os dias atuais, ocorreu um fenômeno, podemos chamar esse fenômeno de uma verdadeira explosão do capital, né? Que sendo, em comparação com os anos anteriores, foi uma velocidade tão grande que foi a explosão do capitalismo e acentuou-se em 3 fontes que acabam se unindo e combinando, uma tem relação com a outra, que foi a explosão repentina de lucros das grandes firmas globalizadas diante da remuneração salarial. Houve aí uma desconexão entre o capital e o assalariado. Houve também a explosão de crédito, diante de um aumento do endividamento tanto dos Estados Unidos quanto de cidadãos, particularmente forte no caso dos Estados Unidos, sendo uma grande potência aí e que fica lidando diretamente com o capitalismo, sendo uma potência aí de industrialização, e automaticamente o capitalismo ele gera bastante recursos aí no meio industrial. Logicamente, com o aumento da amplitude excepcional do capital e da aplicação financeira, podemos dizer que este capital e investimento que são aplicados nos mercados de trabalho, continuando falando desse capital, esses são 3 tipos de substanciais, né, que se combinam. São um fenômeno estrutural que se desenvolveu durante um bom período, graças às lutas das classes conduzidas pelo capital e com o apoio também da política e dos principais governos capitalistas. Nós temos até os dias atuais aí esse mundo capitalista que gira agora, podemos dizer que é o que comanda atualmente a economia mundial. Tudo gira todo em torno do capitalismo. Essa frase que diz que nós não compreenderíamos nada sobre a gravidade da crise atual se esquecêssemos dessa ofensiva política do capital. Então, ela vem nos mostrar que há muito tempo atrás o capitalismo ele vem tomando de conta, né, da política no Brasil, e cada vez mais de uma forma mais ofensiva. Se ele vem primeiramente trazendo formas mais brandas, né, que foram as implantações da educação tecnicista para formar as mãos de obras baratas, né, e ter um custo barato e rápido, né? Então, se nós formos olhar, o capitalismo ele vem norteando, pode-se dizer, a política brasileira há muito tempo, e com isso a educação vem sendo sucateada também há muito tempo. Não importa quantos investimentos foram feitos, mas, em contrapartida, os subsídios no final sempre eram muito poucos ou quase nada ao equivalente do que eles lucravam, né? E a parte que diz assim: eu estou de acordo com a ponderação que sustenta a crise atual do capitalismo, é uma crise estrutural. Sim, é uma crise estrutural, é uma crise muito antiga, é uma crise que vem, como eu já falei, enraigada dentro da política brasileira, né? Desde sempre, como eu estava falando, que eu sou da década de 80 e eu vivi a ditadura, e quando eu olho os textos que nos são apresentados, que falam de 85 para cá, é como se as portas se abrissem para mim e eu passasse a ver as coisas realmente de uma outra forma,
né, que eram sim ofertados, como já foi falado, o Mobral, que a gente estudou na educação de jovens e adultos, o supletivo. Eu me lembro também que na época que eu era criança, tinha 5 anos, tinha o casulo, que inclusive eram doadas as fardas. Tudo isso já era, como que eu posso dizer, já vinha sendo um treinamento para tudo que aconteceu depois com a educação, porque as minorias sempre foram deixadas à margem. A gente obtinha aqueles benefícios, mas em contrapartida você não tinha muita escolha do que se fazer. Por exemplo, quando eu fiz o magistério em Óbidos, era educação totalmente tecnicista e nós tínhamos magistério, técnico e magistérico e técnico em administração. Ou você fazia uma ou você fazia outra. Como eu nunca fui de exatas, então eu fui para humanas. E quando eu terminei, eu era uma menina de 17 anos. E eu saí, sim, do ensino tecnicista, pronta para ser uma professora, ganhando aquele salário irrisório praticamente que era na época dos professores de ensino fundamental menor. E com isso só nos mostra o quão antiga vem sendo essa crise realmente do capitalismo, né? A crise não é parcial e ou conjuntural, porque ela acontece de forma generalizada. A obviedade de como afeta os diferentes povos por todo o mundo, seja nos centros mundializados do modo de produção capitalista ou nas suas periferias, ela apenas emerge a cada dia em um outro lugar. Então a crise, ela acontece em vários complexos, na educação, na saúde, no campo social, no campo ambiental. Então ela acontece de forma generalizada. Para conseguir entender melhor a atual crise do capital, basta a gente observar criteriosamente ao nosso redor, com a crise da economia, a inflação subindo a cada dia, os preços dos produtos a cada dia elevam mais e mais, o desemprego, está altíssimo a taxa de desemprego, na educação, com os cortes e mais cortes, e a gente percebe aí o verdadeiro desmonte dentro da educação, a má qualidade da saúde, as políticas sociais, enfim, a realidade que nós vivemos reflete a atual situação da crise do capitalismo. O capitalismo, ele adquiriu uma forma globalizada e se serviu da evolução das novas tecnologias da informação e da comunicação, ganhando uma extensão mundial. Nós precisamos compreender que estamos vivendo uma crise que atinge todos os complexos e ela é globalizada e generalizada, e em especial a educação, que vem sofrendo em grande proporção. Ficou evidente que, em nome da crise, se praticam as políticas mais bárbaras hoje, contra o social e, em especial, contra a classe trabalhadora, que ainda arca com todos os custos dela. Sabe-se que a educação, quando se pensa na relação do trabalho, ela contribui direta e indiretamente com o capitalismo, através da formação de mão de obra para o mercado de trabalho. Logo, a educação nos moldes do capital pode sim vislumbrar aspirações emancipadoras, mas a impossibilidade de gozar dos benefícios da integração da educação não está em si só nas mãos dos alunos, mas nos poucos postos de trabalho existentes. Aí faz a gente refletir sobre um outro processo denominado empregabilidade, que designa, a possibilidade e a não condição real de emprego. Você está se formando, graduando em determinada área do conhecimento, mas você não tem aquela real certeza de que terminou a sua graduação, você vai conseguir um emprego. Então, a educação da atualidade, ela está voltada aos interesses do capital, enquanto a formação humana, ela está presente na maioria das vezes, infelizmente, apenas no papel. Como a Daiane já falou antes, que em nome da crise se praticam as políticas mais bárbaras hoje,
A medida provisória de número 905 de 2019, ela é um exemplo. Por quê? Porque ela alterou muitos pontos da consolidação das leis de trabalho. O ministro da Economia diz que essa nova carteira de trabalho verde e amarela é a resposta para um sistema previdenciário deficitário e ainda criticou a legislação trabalhista baseada na consolidação das leis do trabalho. Aí demonstra aqui a expropriação continuada dos direitos dos trabalhadores. Esses direitos conquistados, eles foram baseados em muitas lutas, muito sangue derramado. Outro ponto que ele cita também é a expoliação da população rural em dimensões mundiais. O autor frisa no texto que é perceptível como se cercou todas as possibilidades para inviabilizar a aplicação dos recursos públicos na educação e desviá-los para o setor privado. É uma realidade nossa na educação pública, né? Foram feitos todos os meios que podiam para impedir que esse recurso fosse aplicado na educação pública, recursos públicos na educação pública. Mas, por outro lado, ia se investir lá no setor privado. E quem é que tem acesso ao setor privado? Quem é que tem acesso às escolas privadas, às escolas particulares? Somente aquelas pessoas que têm uma situação financeira boa, que têm condições de colocar seus filhos para estar estudando em escolas privadas, em escolas particulares. Então aí a gente vê um grande retrocesso. Coisa pública tem sido tratada com descaso, principalmente a educação. E aí se percebe que na crise o capital e os detentores deles se fortalecem, né? O pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico. Em outro ponto, eles nos traz que se as condições objetivas estão a sinalizar uma crise estrutural do capitalismo, se conseguimos cientificamente explicar a nova realidade e se novas subjetividades estão se preparando para uma sociedade pós-capitalista, então algo de novo se coloca na face da Terra. Se essa crise estrutural do capitalismo que o autor fala, ou seja, uma perca de força na acumulação de capital, e se essa outra realidade que ele sugere, chamada de pós-capitalista, for explicada, então aí podemos verificar o surgimento de uma outra realidade. Logo em seguida ele vem nos questionando a nossa concepção de uma educação mediadora das transformações individuais e sociais parece permanecer, mas ainda temos certeza disso? Nossa utopia chega a tal ponto. Aqui ele vem nos questionar, será que a educação ainda está dando conta de transformar essas pessoas para viver bem consigo e também viver socialmente? Até onde a gente enxerga a realidade? É como uma crítica para a gente que devemos tirar as vendas dos nossos olhos e olhar para o real. Há tantos cortes, há tantos acontecimentos ruins na educação que realmente a situação é bem complicada atualmente. Um outro ponto interessante que eles nos traz é que apesar da privatização intensiva da educação, apesar de sua mercantilização, apesar do controle ideológico que as agências exercem sobre ela, nossa bandeira continua sendo educação pública, universal, laica, gratuita e de qualidade. Lutamos pela educação que desaliene e liberte.
Ele nos reforça que não devemos apenas lutar por isso, mas que também devemos lutar por aquilo que está no nosso cotidiano e às vezes nem paramos para analisar. Aí ele nos traz perguntas que talvez não nos fizemos ainda. O FIES é um bom negócio para a educação pública? O ProUni é uma medida de política educacional decente? Os sistemas de avaliações atuais avaliam exatamente o quê? Devemos sair da posição de defesa sempre, devemos ir também para a posição denunciadora. São coisas que a gente vê no nosso cotidiano, estão à nossa frente, mas que muitas vezes a gente não para analisar o real motivo por trás dessas coisas. Aí ele finaliza dizendo que temos que lembrar sempre que não é possível melhorar o modo de produção capitalista, é necessário superá-lo. Devemos ter a noção do processo e assim superá-lo para uma outra realidade, como ele nos traz lá no começo. E para falar sobre a crise do capitalismo e os impactos na educação brasileira, convidamos a professora Cris Luane, professora da Rede Municipal de Ensino do município de Óbidos, para falar um pouco sobre essa temática tão discutida na nossa atualidade. Sobre a crise do capitalismo e os impactos na educação brasileira, o que eu tenho percebido é que nos últimos anos tem piorado bastante essa questão do capitalismo, dessa crise mundial. E o nosso país, não só o nosso país, mas os países que estavam nessa linha de desenvolvimento têm sofrido bastante com esse desmonte que a educação vem sofrendo em razão, eu acredito que dessa crise muito forte. Porque todas as manobras que a gente observa são para favorecer o capital e favorecendo o capital, você acaba prejudicando o repasse de verbas para as instituições públicas, né? A gente observa muitos cortes acontecendo, não só na educação, mas na saúde e em outras áreas que beneficiam a população em geral. O resultado de tudo isso, nós temos o sucateamento das universidades federais, as escolas públicas nesse período de pandemia também, tanto de ensino fundamental, da educação básica como um todo, elas foram muito prejudicadas, estão sendo muito prejudicadas na sua estrutura, no corpo técnico, no corpo de profissionais responsáveis por todo o andamento da escola, que não são apenas professores, tem um grupo muito maior por trás de todo esse processo.